isso. A palavra do Pai, ela é maravilhosa porque ela quebranta. Isso que ele falou aqui, eu fui tão edificado com aquele irmão ali, tão precioso, né? Tão gostoso, interesse pela mãe, falar de Jesus pela mãe. Que delícia isso, né? Isso é cristianismo, isso aqui a gente pensa que não, mas essas palavrinhas tão simples assim, gente, como nos edifica, a gente precisa um do outro. Amém. É. Se nós considerarmos aqui, olha, só tem aqui, eu posso só aprender do Everton e do pastor Osvaldo. Eu estou perdendo tanto, né? Agora eu posso aprender de todos vocês aqui. Todos vocês têm algo para passar para mim. Então eu tenho bastante mestres, né? Nós podemos crescer juntos, isso é tão precioso, né? Então isso é igreja. A igreja, como o Everton falou, um tem salmo, outro tem hino, outro tem um cântico, tem uma palavra, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, da vida da igreja. Nós temos que parar com essa besteira de dizer o seguinte: eu sou tímido. Eu também sou tímido. Eu sou tímido e sou gago. Mas pela graça, quando começamos a ministrar a palavra, é o Espírito que, não é nós. A gente só impressa os nossos lábios. É Ele que fala. Você acha que eu tenho capacidade de falar? Claro que não. Você acha que o Oswaldo tem, o Everton tem, o irmão Gilmar tem? Mas quando fala quando é do Senhor, impacta. Gostoso, o coração ferve, é gostoso, né? E eu acho que, quem sabe aí nos próximos congressos, abrem mais oportunidades para que os irmãos falem, né? Edifiquem a igreja. O pastor falou uma coisa para mim. Você falou, você tem falado algumas coisas para mim muito importantes. Você falou para mim de valorizar cada irmão, porque cada um tem algo a contribuir. E às vezes irmãos insignificantes, a gente acha que não tem tanta importância no corpo, e são esses irmãos que são assim, a gente percebe que a ação desses irmãos, o Senhor no corpo, faz a diferença. Então eu quero falar amanhã sobre isso. Já vendo o Everton trouxe essa palavra agora pela manhã, e assim, e a gente vê o Senhor levantando irmãos como estes, usando irmãos como estes, cada irmão, no seu momento, com a sua palavra, traz tanta edificação para a gente, nos enche tanto de gozo, só nos leva a essa conclusão. Eu preciso de você, por favor, me ajuda. Amém. É verdade. Um ao outro. Irmãos, e com esse punhadinho de gente, pode impactar Aracati, aliás, todo o estado do Ceará, que nós sonhamos tão pequeno. Nosso Deus pediu, vocês não imaginam a festa que foi no céu, a alegria que foi diante dos anjos do Pai, porque um pecador se arrependeu. E houve festa no céu, houve. Eu sei, o dia que eu também pude crer pela graça, houve festa diante dos anjos do Pai. Houve. Então, e nós podemos contribuir para que haja festa diante dos anjos do Senhor, dos céus, por um pecador que se arrepende. Mas é muito precioso, irmãos, a gente poder ouvir a palavra, é gostoso. E quanto mais simples, melhor é. Jesus Cristo, Ele é manso e humilde de coração. Simplicidade de Cristo. Muito bem. Vamos então, irmãos, abrir nossas Bíblias em Efésios 3, verso 20. Nós iremos falar sobre a graça excessiva, mas não vamos tratar hoje. Hoje à noite vamos falar, já há 4 anos estou tentando falar sobre a questão de contribuições, semeadura, dízimos. Vamos deixar para hoje à noite, se o Pai assim o permitir. Mas eu quero tratar de um assunto hoje, nós já tratamos na nossa comunidade, um assunto bastante atual. Como que deve se posicionar nós cristãos com relação aos protestos, a essas manifestações. Estão acontecendo pelo Brasil inteiro, já aí há algum tempo. E qual deve ser o nosso posicionamento com relação a isso? Se nós devemos então protestar, levantar nossa bandeira e clamar contra os governantes, ou então qual é o nosso posicionamento diante disso? Você é a favor do protesto? Nosso nome vai ser água do fogo, tá? Geladinho.
ficar com isso aqui em mente. Não sei como está o seu coração, como você pensa com relação ao protesto. Se de repente surgiu uma manifestação aqui na cidade de Aracati e você for convocado, qual que é a tua posição diante do Senhor? Esses protestos, qual que é a finalidade de tudo isso? Qual é o ganho de tudo isso? Então nós vamos hoje analisar um pouquinho sobre essa questão de protestos. Efésios 3:20, a palavra de Deus ela diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, tua palavra revela que tu és poderoso para fazer. E o Senhor faz todas as coisas perfeitamente. Pai, nós entregamos mais uma vez esse tempo diante do Senhor, pedindo a tua habilitação para que sejamos conduzidos, nós como teu rebanho, ovelha do teu pastoreio. Queremos as tuas orientações, Pai, sobre este assunto de protesto, onde nós vemos também, Pai, muitos crentes se levantando contra as autoridades. Pai, esclareça para nós nessa oportunidade, Pai, para que a gente possa estar agindo em sabedoria. Não queremos, ó Pai, ser como a multidão, que muitas vezes nem sabe para onde que está indo. Mas só nos ajuda, Pai, a compreender, a entender a tua vontade sobre tudo isso. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu sei que vocês viram pela televisão, pela imprensa escrita, falada, que no Brasil houve muitos protestos. Aliás, tudo se convergiu depois em badernas. Mas nós somos filhos de Deus, e aqui entenda uma coisa, eu não estou aqui de fato apoiando que nós devemos ficar calados. O nosso Pai, nosso Deus, segundo está escrito lá em Salmo 7, versículo 11, Ele é o Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias nosso Pai fica indignado. E segundo está escrito na palavra de Deus, que nos últimos dias haveriam uma multiplicação da iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. Agora, naquilo que concerne a esses protestos, a gente vê também esse marcha para Jesus, uma forma de chamar a atenção, como que o Pai também vê isso, nós vamos estar analisando hoje aqui. Quando nós não cremos que Deus pode fazer, nós vamos protestar. É uma maneira de revelar a nossa indignação contra uma autoridade que está sendo injusta. Agora, irmão, uma coisa deve ficar bem clara em nossa mente. Toda autoridade que foi levantada, instituída, foi por Deus. E todas as vezes que um filho de Deus se levanta contra qualquer autoridade em protesto, esse protesto é diretamente contra o Senhor, contra o Pai. Na época de Moisés, aqueles povos começavam a murmurar, reclamar por uma série de coisas. O protesto já existia. Então, Moisés diz o seguinte, lá em Êxodo 16:8, quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas são contra o Senhor. E se você ler, por exemplo, Romanos 13, você vai verificar ali, Pedro também vai dizer, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Então nós não devemos nem apoiar e nem se levantar para protesto, para que a gente venha achar que através dos protestos vai mudar alguma coisa. Muda, mas do jeito do mundo. Agora, esse texto aqui, amados, fala que Deus é poderoso. Poderoso só tem um, que é o nosso Pai Celestial. Até mesmo o diabo,
ele é servo de Deus. Vocês se lembram de Jó? Satanás, ele é um servo bravo, um servo rebelde, mas ele é servo. E ele achou que estava fazendo ali um estrondo na vida de Jó, arrebentando com Jó. Muito pelo contrário, mas por detrás, ali estava a mão de Deus, trabalhando na vida de Jó. Satanás era só um servo. Quando nós entendemos, irmãos, e não só sabemos, mas entramos numa realidade espiritual de que Ele, o nosso Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder dele que opera em nós. Então, qual deve ser a nossa atitude com relação aos nossos governantes? Um ponto aqui, que muitos de nós temos falhado nesse aspecto. Você quer viver uma vida tranquila, mansa, maravilhosa, uma vida bem agradável com relação aos governos, com relação a toda a autoridade? Faça uma coisa, interceda por eles. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, nós temos aqui a orientação que o apóstolo Paulo passa para nós. Muitos de nós somos tão negligentes, né? E por que muitos não fazem isso? Porque, irmãos, orar é luta, é uma luta, né? Vamos ler aqui, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Muito bem. Então aqui, observe que antes de tudo, a exortação é que se use a prática de súplicas, orações. Orar nós sabemos o que é. E o que é suplicar? O que é súplica? A súplica, ela está mais envolvida aqui numa repetição. É que você está orando, você ora, entrega diante do Senhor, ora pelos governantes. Eu tenho orado, graças ao Senhor, tem colocado esse encargo no meu coração, e nós devemos usar essa prática, interceder, irmãos, pelos nossos governantes, pelo presidente da República, não fazer piléias com eles. Olha, Dilma é isso, Lula, aqueles dedos cortados. Então isso é tudo contra o Senhor. Temos que orar para eles, orar por eles. Súplica é aquela... Súplica é você dizer assim, meu pai, mas olha pai, a gente consegue expressar. Então você fica ali repetindo, meu pai, mas veja como é que está a situação, a violência, pai, súplica ao pai. Em favor aqui de todos os homens, dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que, é o propósito. Se de fato nós estamos nessa luta, a oração por eles, você percebe que você não consegue muitas vezes orar pelos governantes. Você sabe por quê? Porque oração é uma luta terrível. Orar é lutar, é você combater em oração. Porque o Pai, lá em Tiago, diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Pode, porque tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra vai ser ligado lá nos céus. E o nosso Deus, o Pai, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele decidiu que a terra, através das orações dos irmãos, governe o princípio de tudo. Embora, quando nós conhecemos o Senhor, amamos o Senhor, as nossas orações serão segundo a vontade dEle. E aqui nós sabemos que a vontade dEle é que nós intercedemos por todos os homens, dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que a gente... O resultado vai ser, você pode ter certeza disso, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Se você é um intercessor, e se não é, comece a praticar. Interceder pelo presidente, pelo Congresso Nacional, pelas autoridades. O prefeito daqui é muito ruim, é difícil, não arruma as calçadas, não arruma as ruas. Você tem orado? A crítica já denota que nós não oramos. Então, a gente espera que o homem faça, mas quem vai fazer é Deus, aquele que é poderoso para fazer. Mas Ele quer que nós oramos e intercedamos. Aí Ele vai agir, Ele vai mover. Irmãos, abra a sua Bíblia em Êxodo 23, versículo 1 e 2. Aqui o contexto dessa questão dos protestos, Êxodo 23, 1 e 2. O Senhor já nos adverte para nós não tomarmos partido, nem sermos simpatizantes desse tipo de coisa. Devemos orar, devemos interceder. Porque quando o povo de Deus ora, está crendo que Deus é poderoso para fazer, para mudar a situação. 23, 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Está vendo aqui? Isso aqui tem tudo a ver com os protestos que estão acontecendo por aí. Primeiro que não espalharás notícias falsas. Essas notícias falsas aqui é quando uma nova criatura, nós temos que protestar. Isso é uma notícia falsa. A boa notícia que a nova criatura tem que anunciar, espalhar é: olha, eu conheço uma pessoa que pode reverter toda essa situação, porque ele tem o controle, é o Pai. Então nós não anunciamos a boa notícia, então nós vamos espalhar notícias falsas. Então aqui não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, porque notícias falsas, espalhar elas, está relacionada junto com o ímpio, porque é o ímpio que faz isso. Nós temos que protestar, porque temos que chamar a atenção dos governantes. E começam os protestos. Tem muitos evangélicos ali no meio protestando. Sem saber, não tem nenhuma. São pessoas muito rasas. Mas se nós não protestarmos, como é que vai abaixar 10 centavos, meus irmãos, do ônibus, no Rio de Janeiro? Isso mexe com o Brasil inteiro. Então o sistema quer incutir isso, se rebelar contra os reis dos reis. Interessante que as pessoas estão tão dentro desse sistema que nessa leva consegue levar muitos evangélicos que estão lá protestando. Ao invés de você entrar no quarto e fechar a porta, fala: Pai, em nome do teu filho Jesus. Você tem que crer na oração, meus irmãos. A palavra fala: vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Então, quando você está ali diante do Senhor, vigiar, você precisa saber com quem você está falando. É com Deus Pai Todo-Poderoso, que na pessoa de Cristo criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E de que sem Ele, nada podemos fazer. Agora, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer. Fala: Pai, olha, eu quero colocar diante do Senhor a autoridade que o Senhor instituiu. Eu quero te pedir, Pai, se for da tua vontade, para que o Senhor mude o coração deste governante. Quero que o Senhor mude o coração deste rei, para que ele possa olhar para a classe pobre, para que ele possa, Pai, mandar mais policiais para a nossa cidade, pelo governador. Meus irmãos, é orar e crer que ele pode fazer. E aguarde e espere. Saia do quarto ali, da reunião de oração com o Pai, saia dali convicto de que Ele ouviu a tua oração e de que Ele vai fazer. Anote num caderno, quando você orar para determinado assunto, anote ali. Deus vai responder. E você vai perceber. Quando nós oramos crendo, nós vamos receber. Então você ora, mas saia convicto. Meu Pai vai fazer. Porque é uma oração que é da vontade dEle. Então aguarde toda a movimentação. Como é que o Pai vai mudar o coração dele? Ele muda, ele inclina
Abra, por favor, em Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei está na mão do Senhor. Irmãos, nós temos que crer na palavra do Pai. O Pai pode fazer, infinitamente mais Ele faz. 21, verso 1. Olha que texto precioso, irmãos. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Está vendo aqui? Como ribeiros de águas, é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Mas o Pai vai inclinar o coração do rei, dos governantes, se os seus filhos aqui orarem. Pai, muda o coração, faz com que ele olhe para essa violência. Ele vai fazer isso. Mas nós não oramos, porque é uma luta. Irmão, vocês querem ver oração? É uma luta? Paulo fala que é uma luta. Abra lá em Romanos, capítulo 15. Quebra o cara está dizendo aqui que quebrou o focinho do governador. Olha só, Romanos capítulo 15, versículo 30. Observa aqui que oração, meus irmãos, não é algo assim brincadeira, é uma luta espiritual. Porque o diabo vai fazer de tudo para lhe distrair, para que você não ore. Veja só, Romanos 15, verso 30. Olha o que o irmão Paulo está dizendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, observe aqui, Paulo está dizendo que por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus. Oração é luta. Por isso que muitos não são derrotados, porque não querem lutar. Nossa vitória está aqui. É você dobrar o joelho diante do Pai. Falar, Pai, é uma luta, irmão. Ele faz de tudo, cria circunstâncias, vai nos distrair para a gente não lutar, não orar. E quando você adquire esse hábito, você percebe que quando você vai orar, parece que levantam umas forças malignas ali, impedindo que você não ore. Você vai orar, mas o telefone vai tocar, a esposa vai chamar, o marido vai chamar, alguém vai bater palma. Eu acho que eu contei para vocês uma vez de um pregador inglês, que ele entrou na salinha, e todos os que entraram naquela sala, ele fechava a porta e dizia para a secretária, quando eu estiver aqui, a porta fechada, não bata. Não bata. Quando tiver a porta entreaberta ou aberta, você pode entrar tranquilamente. E os pregadores estavam pregando em determinada circunstância, num sábado à noite, numa praça, bem perto do castelo, uns 500 metros. E a rainha estava bem lá no sótão, ouvindo aquela pregação, e ficando maravilhada com aquelas palavras. E ela disse o seguinte, olha, eu quero conhecer este pregador. Aí informaram para ela, ele mora em determinada rua, amanhã nós vamos lá fazer uma visita para ele, eu quero escutá-lo. E chegou na segunda-feira, ela e toda uma comitiva, quando bateram na porta, a secretária foi abrir a porta, se deparou com a rainha da Inglaterra, ela quase caiu de costas, e ficou aquele monte de soldados também. Olha, nós viemos aqui falar com o pregador que pregou sábado à noite lá na praça, eu quero falar com ele. Ela saiu bem rapidamente, foi lá, a porta estava fechada. Ela olhou e bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes. Aí o pregador abriu a porta e disse, pois não. Está aí fora a rainha da Inglaterra, ela quer te ver. Vai lá atendê-la. Eu não posso atender a rainha da Inglaterra agora. Mas ela está aí. Não posso. Diga para ela que eu vou visitá-la, ou então marque uma hora mais tarde, mas agora eu não posso. Mas por quê? Porque eu estou em audiência com o rei dos reis. Amém. Eu não posso atender a rainha da Inglaterra agora. Então, quando tem esse hábito, nós não vamos ver nenhum valores humanos. O Pai é que vai fazer tudo isso. E essa multidão que estão protestando, muitos deles não sabem nem para quem está protestando.
Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos aqui. Abre Mateus capítulo 21. Mateus 21, vamos ver aqui uma coisa tão preciosa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, veja aqui o que aconteceu. Mateus 21, leia do 8 ao 11. Aqui quando Jesus entrou ali em Jerusalém, porque aquele povo, eles exaltaram ali o Senhor Jesus, não porque ele era o Senhor Jesus, mas porque eles pensavam que Jesus Cristo era o rei, que iria governar ali, iria acabar com Roma e iria assumir o trono. Então eles fizeram toda esta falcatrua ali, né? Se mostraram bonzinhos, nós estamos contigo, porque se você for subir no trono, nós vamos ter muitas oportunidades. Eu vou ter um cargo de segurança, eu vou ter um cargo ali muito elevado. Veja aqui, 8 a 11. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o prendiam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Olha as multidões aqui. Então muitos que estavam ali se alvoroçaram também e perguntaram: mas quem é este? Porque vocês estão aí levantando clamores? Isso aí é Jesus, é o profeta de Nazaré da Galileia. Mas essa mesma multidão que estava ovacionando Cristo, alguns dias depois, eles estavam lá no pretório dizendo assim: olha, crucificam, crucificam. Esse aí nós pensávamos que era uma pessoa, é outra pessoa. Então, vamos aqui como os líderes religiosos que era para crucificá-los, vamos crucificá-lo. Abra aí um pouquinho para frente em Mateus 27, de 20 a 23. Mateus 27, 20 a 23. Irmãos, aqui tem um princípio muito interessante. A multidão, ela é facilmente manipulada. É fácil você manipular toda a multidão. Eles estão todos perdidos, né? Então é fácil. Esses grandes pregadores, né, tiram o dinheiro do povo, lançam uma série de doutrinas heréticas e o povo vai aceitando, porque não importa, desde que é de Deus e as coisas estão acontecendo. Mas pergunta se elas querem Cristo, a cruz, negar a si mesmo. Não querem. Aquele mesmo povo que disse: olha, bendito que vem em nome do Senhor. Veja o que eles estavam fazendo aqui. Mateus 27, de 20 a 23. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que falei então de Jesus, chamado Cristo, seja crucificado? Responderam todos. Aqui era a maioria, juntamente com os principais sacerdotes, estavam lá ovacionando Cristo, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aqui está dizendo: crucificam. Vocês percebem que a multidão, eles não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Não conseguem. Então é facilmente, Satanás sabe disso. Por isso que ele usa os seus ministros para manipular as massas, usando o seu próprio sistema. Então é fácil iludir e manipular as pessoas, né? Porque se eles soubessem que Deus é poderoso para fazer, obviamente não iria manipular. Mas, irmãos, a gente pensa que não. Mas o nosso Pai sabe todas as coisas. E multidão, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Vamos olhar no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 11, que vai mostrar claramente que esse povo tem uma grande dificuldade, aliás, não sabe discernir a mão direita
da mão esquerda. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Jonas 4, 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Está vendo aqui que comparação mais esdrúxula, né? O povo não sabe discernir. 120.000 pessoas, uma cidade muito grande, tamanho lá de Araponga, estado do Paraná. O povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Se não sabe discernir, obviamente, é fácil manipular essas pessoas. Quem não tem discernimento. E aqui Jonas, o Senhor estava tratando com Jonas aqui, porque Jonas, quando o Senhor o chamou para pregar para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor. E por que ele fugiu? Porque ele queria que aquele povo de Nínive fosse tudo para o inferno. Porque era um povo ruim, um povo que prendia o povo de Deus, que levava para o meio das praças, espetava eles com lanças. Mas de repente Deus disse o seguinte: Jonas, vá lá e prega uma mensagem para eles. Jonas fugiu da presença de Deus porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo, que aquele povo tinha que ir tudo para o inferno. Um povo ruim, um povo corrupto, um povo que mata o teu povo, Senhor. Como que é isso? O povo está matando o teu povo, agora você quer salvar esse povo. Dá uma olhada no capítulo 4 aí, no versículo 1 e 2. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em graça, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Está vendo aqui? Então, Jonas não queria pregar porque ele sabia. Ele fugiu porque ele sabia que Deus é clemente. Ele é perdoador, piedoso, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e te arrepende do mal. Aí ele teve que, Jonas falou não. E Jonas pregou lá contra a sua vontade. Mas a mensagem é uma mensagem só, uma única mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então aquela palavra que era do Senhor tocou no coração daquele irmãos tão ruins, tão terríveis, né, daquela multidão de pessoas. Aí Jonas ficou tão desgostoso, ficou irado, nervoso. Mas por que salvar esse povo? Esse povo tem que ir para o inferno. Mas Deus disse: não, Jonas, eu amo esse povo. Eu sei que esse povo vai crer com a minha pregação. Eu quero usar a tua boca. Você vai anunciar a eles a minha palavra, não outra. Jonas obedeceu, mas ficou irado, macambúzio, e pediu até para que o Senhor tirasse a vida dele. Aí o Senhor foi tratar com ele bem, de uma forma tão preciosa. Cresceu aquela a lição que ele deu aqui, aquela pé de, como é que chama aqui? Uma amendoreira. Fez nascer uma planta, né, que subiu por cima de Jonas, fizesse sombra sobre a cabeça dele. E mais tarde Deus colocou um verme para comer o talinho da planta. Ela secou, Jonas ficou irado porque a planta secou. Aí Deus disse: Jonas, se você teve compaixão aí dessa plantinha, não haveria eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Amados, uma coisa que é certa: a multidão, ela sempre vai mudar de opinião, e vai mudar bem rapidamente. Eles não têm um conceito formado. Eu quero isso e vou lutar por isso. Isso por ser um idealismo. Mas eles podem ser facilmente manipulados. Eles nunca têm uma opinião, porque a opinião, ela tem as suas variantes. Não tem firmeza. Porque firmeza só precisamos ter absolutos. E absoluto é a palavra de Deus.
E a multidão, meus irmãos, ela sempre vai mudar de opinião. Lembra do apóstolo Paulo quando foi naquela ilha de Malta? Vamos dar uma olhada nesse texto lá, em Atos, capítulo 28. Pedir para que o irmão lesse aqui, a partir do verso 1. 28, a partir do verso 1, vamos ler até o 6. Preste atenção nessa leitura, veja aqui como que as pessoas, elas mudam facilmente de opinião. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto. Não, de 28, de 1 a 6. Perdão. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma vibra fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a vibra pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Só um pouquinho, observe aqui a primeira opinião deles, quando viram ali a víbora pendente na mão dele. Este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A concepção deles era de que Paulo era assassino. Mas veja os 2 versículos finais. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Qual foi a primeira opinião que ele teve na Paulo? Assassino. Depois, viram que nenhum mal sofreu, mudaram de opinião. Esse aí, ele é um Deus. É um Deus. Percebe que como é fácil? Por isso que hoje os homens conseguem manipular facilmente as massas. O Brasil é uma massa de pessoas. Os governos manipulam facilmente. Eles dão um anestésico, época de carnaval. Depois tem os efeitos do carnaval. Quem vai ganhar com isso são os grandes. Depois o povo lá vai protestar, fazer quebra-quebra. Não conhece o Senhor, irmãos. Porque o nosso Pai, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se nós cremos que Ele pode fazer, vamos interceder que Ele vai fazer. E muitos que estão protestando nem sabem por quê. Tem um texto aqui bem pertinho, em Atos capítulo 19. Nós já estamos terminando. 19. Vamos ler aqui a partir do verso 23 ao 27. 19, 23 ao 27. Preste bem atenção aqui, que envolve a questão da multidão. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois os ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não ser deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Muito bem, então aqui fizeram essa reunião. Um ourives Demétrio fazia nichos, aquelas casinhas onde a gente coloca ali o ídolo. Isso aí dava muito lucro para eles. Dizendo o seguinte: esse Paulo aí tem persuadido o povo, muita gente tem se desencaminhado, afirmando que os nossos deuses que nós fabricamos, que nós temos que conduzir eles, não são deuses. Que absurdo.
Um Deus que você fabrica é a mesma coisa que o bezerro de ouro. Quando fizeram ali o bezerro de ouro, esse aí é o nosso Deus. Então, se esse Deus tem que ir daqui para lá, temos que conduzir ele. Então, acontecia aqui. Mas por detrás aqui estava o lucro deles, o ganho deles. Eles estavam com medo de perigo aqui, da profissão deles cair em descrédito. É profissionalismo. Como também o do próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia, o mundo adora. Então ele falou isso para toda a multidão. E a multidão começou então a protestar contra o apóstolo Paulo. Queria prendê-lo. Agora veja o verso 32 aqui, como que estava a multidão. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Muitos ali nem sabiam por que motivos eles estavam reunidos. Estavam gritando, estavam protestando. Uns gritavam de uma forma, outros de outra forma, e caiu uma grande confusão ali. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo eles estavam reunidos ali. Então, assim, há muitos que são envolvidos nesse protesto, às vezes sem saber por quê, mas quer estar no meio, quer estar em evidência, quer estar na mídia, e começam aí, gente, não conhecem. O que é pior é que muitos evangélicos participam e apoiam desse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, a nossa suficiência nunca vem de homens, vem do Senhor. Então, quando a gente entrega diante do Senhor, ora a Ele nessa luta, nessa batalha espiritual, pedir para que Deus, então, abençoe os governantes. Ele vai fazer, irmãos, Ele vai inclinar o coração do rei. Ele vai mandar providências. Vamos ler aqui o último texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Irmão, fique com isso em mente, que a nossa suficiência não vem de homens. Vai subir o combustível, por favor, não se desespere. A nossa suficiência vem do Senhor. Vai subir os alimentos, não se desespere. A nossa suficiência vem do Senhor. 2 Coríntios 3, verso 4 e 5. 4, né? 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, tão claro, a nossa suficiência vem de Deus, em todas as circunstâncias. Tudo vem dele. A nossa suficiência. Então, não fique preocupado, porque em dias maus, ele disse que nós vamos nos fartar. Davi, naquele testemunho, no Salmo 37, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É um Deus que supre todas as coisas. Aqui, só mais um versículo, 2 Coríntios 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, verso 8. Hoje à noite a gente vai tratar mais um pouquinho sobre esse aspecto aqui, que envolve a sementeira, mas veja o que a Bíblia diz aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Sempre é a palavra do Pai. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, palavrinha gostosa, sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em boa graça, em boa obra. Você vai ter tanta coisa do Pai. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Aquela parte que Jesus está no templo. Como eles estavam fazendo, no caso do pessoal ia para a festa dos tabernáculos, sacrificar animais. Então muitos, por morar muito longe, vinham e ali eles vendiam. Então compra aqui do templo, porque são os animais escolhidos, os animais perfeitos, pronto para o abate, para ser sacrificado. E não era esse o propósito ali da casa de Deus. Jesus, quando entrou ali,
o zelo da casa do Pai o consumia. Agora Jesus, como que ele é o dono da casa, aquele templo de Salomão era uma figura do nosso corpo também, figura da igreja, os 3 compartimentos aqui. Jesus ele ficou indignado. Agora tem uma ira que é uma ira santa, uma indignação, como o Pai tem indignação todos os dias. Porque a palavra fala que ele estava vendendo ali, Jesus, muito tranquilo, estava descendo ali, tipo de um rei, uma corda ali. Então, demorou muito tempo. Segundo alguns estudiosos, dizem que ficou ali mais ou menos 1h30. Depois, quando ele terminou de tecer aquele chicote, aí ele se levantou conscientemente, sabendo o que ele estava fazendo, não como a multidão, e os expulsou a todos, com a autoridade que o Pai havia dado para ele. Não façais da casa do meu Pai casa de negócio. E hoje nós sabemos que casa de Deus, casa do Pai, onde o templo, onde a igreja se reúne, virou casa de negócio. Pedro fala que eles farão negócio de vós. Mas ali é algo que o zelo da casa dele o consumiu. Ele desceu aquele tipo de um chicote, um azorrague, ficou mais ou menos ali um tempo, 1h30, uns falam que é 40 minutos, 1h30, mas depois que ele se levantou, ele falou, agora vocês vão sair daqui. E vendo e contemplando tudo aqui. Mas ali não era forma de protesto, ali era de fato comércio. A casa do Pai não é casa de comércio, é lugar onde nós vamos nos alimentar, prestar culto e louvor a Deus. Não é lugar onde a gente vai buscar uma bênção na igreja. Vamos lá na igreja buscar uma bênção. Quem que faz? Vai buscar bênção na igreja? Porque de fato não tem a bênção. A bênção é Cristo. Deus colocou todas as bênçãos em Cristo, Cristo em nós. Nós vamos para a igreja, em primeiro lugar, para adorar o Senhor, juntamente com toda a Assembleia, para prestar louvores ao Pai, ouvir a sua palavra, e aquilo que o irmão Reginaldo tem feito aqui, congratularmos uns aos outros, tocarmos uns aos outros. É bom ver os irmãos, temos que ter saudade dos irmãos, e graças a Deus, a irmã disse lá muito bem, olha, alguns irmãos não estão vindo, isso aqui é Deus amando através de nós, Deus dizendo, olha, para buscar aquela ovelhinha, ora primeiro, vamos orar juntos, depois vai lá visitar. Quando você for visitar, ele vai se alegrar. Ainda que ele esteja armado, mas você vai com uma palavra de amor, de fé, de esperança, vai quebrantar o coração. E ele sabe que precisa disso. Qualquer pessoa sabe que precisa. Mas às vezes tem um pouco de desânimo. E Paulo fala, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É um fortificante maravilhoso. Então, nós temos que ser como que esse lenitivo na vida dos irmãos, esse bálsamo que vai lá trazer essa suavidade. Olha, o que está prendendo você é o mundo, mas Jesus Cristo, Ele é uma pessoa tão maravilhosa. Na presença dEle, a plenitude de alegria. Nas suas destas, delícias perpetuamente. E Ele te ama, Ele te entende. Ele quer que você não fique fora do rebanho, não. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Quem não tem prazer na reunião da vida da igreja, eu acho que não vai para o céu, não. Porque céu é lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor, com os irmãos. João, quando teve aquela visão, lá da Nova Jerusalém, eu fico pensando, Apocalipse é um livro que está mostrando as coisas que em breve irão acontecer. Mas João teve uma visão daqueles irmãos do futuro. Eu não sei se você vai estar lá ou não. Será que João viu você e a mim? Será que você, quando João olhou aquela visão linda, será que você estava ali também? Vamos ler esse texto ali? Abra lá em Apocalipse capítulo 7 e nós vamos orar. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler aqui alguns versículos. Preciosíssimos, irmãos. 7, verso 9. Deixa eu fazer essa leitura aqui, irmãos. Ele diz assim, olha, Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas vi. João está passando para nós aquilo que ele viu. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Quem que é essa grande multidão? Os irmãos aqui de Aracati,
os irmãos de Cidrolândia, os irmãos do Paraná, de São Paulo, os irmãos do Iraque, os irmãos de Rondônia, os irmãos de outros continentes. Então são poucos, mas que nesse dia João viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E ele vai dizer, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, irmãos, que lindo, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Essa é a tua vestidura e a minha. Será que João te viu lá? Branco, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, olha aqui, irmãos, para quem que João viu nós clamando, porque Apocalipse e as coisas que breve vão acontecer. Clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Porque aqui nós vamos reconhecer, porque a Ele pertence a salvação. Nós estamos aqui, nunca mais vamos morrer de vestiduras brancas. E louvar o Senhor pelos séculos dos séculos. Agora, se você não tem prazer hoje aqui, lá você não vai ter prazer. Se você for para lá, você vai ficar um peixe fora d'água. Nem vai para lá. Mas aqueles que amam o Senhor, amam a sua igreja, amam os seus irmãos. Não fica atrás de atrás de Cristo. Seguidores do Cordeiro, aqui, por onde quer que ele vá. Onde está aí Cristo, está a sua igreja, está o seu povo. Povo que habita sozinho, povo separado, povo que foi crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro. É este povo que João viu. E eu creio que ele me viu aqui. E eu não vi ele, mas ele me viu. Eu vou, João, você me viu. Um dia eu vou encontrar João, porque está aqui todo mundo aqui. Vamos estar conscientes. Assim como que aqueles que vão para o inferno vai estar conscientes, porque a alma fala da nossa inteligência, fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Se você não crê no Senhor, você vai para o inferno e vai saber que está no inferno. Pedro fala que há densas trevas, Jesus fala, ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. E ali é pelos séculos dos séculos. Mas aqui tem um grupo de pessoas, vestiduras brancas, palmas na mão, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Que linda ceia vai ser essa. Se não almeja isso, por isso que Paulo fala, olha, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Nós que Deus possa, de fato, trazer cada dia mais aos nossos corações convicção e realidade espiritual daquilo que nós já alcançamos em Cristo. Amém? Amém. Everton, vem orar aqui, meu irmão. Vem aqui orar por nós aqui, encerrando esse tempo. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Nós estamos aqui para ouvir uma voz direto do teu trono, Pai. Nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, os irmãos que estão aqui conosco e pelos que ficam lá na cativa, o Senhor possa estar guardando da mesma forma, Pai. Que o Senhor possa estar confirmando essa palavra em nossos corações. Teu Espírito, certamente, ele vai nos convencer que a multidão que nós devemos estar participando, a multidão é aquela que estará louvando no trono do Pai naquele grande dia. Muito obrigado por tudo, mais uma vez, continua aguardando e que quando nós formos aos nossos lares, tudo que foi visto e ouvido aqui, nós possamos testificar através do nosso Espírito e do Espírito do Pai. Tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.